Muito bom te ver por aqui e hoje vamos falar aqui dos 5 erros mais comuns de quem não sabe vender. É muito cotidiano eu receber perguntas no Instagram, no WhatsApp, de técnica de venda. Willy, cara, como que eu quebro uma objeção? Como que eu vendo mais? Enfim. Então aqui eu mapeei, vendo atendimentos comerciais de clientes meus e ouvindo a minha audiência, eu mapeei os 5 principais erros que o povo comete, tá? E na minha opinião, o primeiro e mais grave deles é você ter um atendimento comercial onde você só fale do seu produto ou do seu serviço. Aí você fala assim, pô, William, tu tá maluco, você bebeu. Por quê? Porque, pô, como é que eu vou vender, por exemplo, um iPhone se eu não falar do iPhone? Eu vou te explicar, jovem, calma. Quando você vai atender um cliente, parte-se do princípio que ele tem um problema. Porque ele te procurou. Então ele tem um problema. E, teoricamente, você tem a solução. Ele tem um problema e você é a solução. Legal? Se eu tô falando o tempo inteiro da minha solução, eu tô sendo egocêntrico. Ah, porque o meu produto, o meu serviço, o meu, meu. Cara, qual que é o grande segredo de vendas? Vendas não é sobre você, é sobre o outro. Então, Willy, como que eu faço literalmente? Quem já fez reunião comigo e já viu esse vídeo vai saber disso. Eu gasto muito mais tempo falando do outro, querendo saber do problema, do que falar do meu produto. Perceba, eu tô na frente do cliente, conversando com ele. Cara, eu quero entender todas as camadas desse problema que ele tem. Por quê? Quanto mais profundo eu entendo esse problema, mais argumento de venda eu tenho para o fechamento lá no final. E eu já vou te explicar isso, tá? É o 5º erro isso aqui. Já vou antecipar. Esse é o 5º erro. Mas tudo que eu descubro no primeiro erro, nesse primeiro erro, eu uso lá no final a favor do fechamento. Entende? Então, pensa comigo o seguinte, cara. Se o teu cliente, ele topou uma reunião contigo, é porque ele acredita que você pode resolver o problema dele. Ok? Gaste tempo se interessando por esse cliente, se interessando pelo problema dele e entender todas as camadas, tá? Porque se você gasta muito tempo só falando de você, meu, você é chato. Imagina o seguinte, vou dar o exemplo da arte da conquista na vida, né? Pensa que você é solteiro e tem uma menina muito bonita que você conheceu. E você quer conversar com essa menina muito bonita. Aí você vai conversar com ela. Só que, por algum motivo, quando você começou a conversar, você só falou que não, porque eu faço, eu tenho, eu sou, eu não sei o quê, e nem aí pra ela, só falando de você. Tu acha que vai ser um papo legal pra ela? Se você é mulher, possivelmente você já passou por isso, porque tem muito homem idiota nesse mundo, tá? Mas, e se você é um homem idiota, talvez agora você entenda isso. Mas é muito chato você conversar com alguém que só fala de si. E quando eu era jovem, eu via muitos amigos meus cometer esse erro. Chegava na menina e só falava dele. Aí você olhava de longe, a menina tava assim, ó. Puta já. Porque o maluco é um idiota. Entendeu? E aí, obviamente, eles não ficavam, tá? Mas, enfim. Então, vender é a mesma coisa. Se você só tá falando de você, vira um papo chato. Fala do outro, cara. Agregue valor à vida do outro. Vendas é relacionamento, mano. Se preocupa mais em se relacionar com o cliente do que em saber a característica técnica do iPhone. Eu tenho iPhone há não sei quantos anos, eu nunca parei para pensar qual que é a memória do iPhone. Ah, tem quanto de memória? Sei lá quanto que tem de memória, porra, é um iPhone, entendeu? Então a lógica é muito essa. Se preocupa no outro, menos em você. Beleza? Segundo erro que é muito comum, falar preço cedo demais. Essa é clássica. O cliente entra no WhatsApp e fala, Willy, quanto que custa a tua consultoria de vendas? Se eu falar o preço ali, ele não vai fechar, porque é caro. Eu preciso, antes de falar o preço, explicar para o cliente a metodologia e o cliente tem que perceber, essa é muito foda, o cliente tem que perceber que por mais que seja um produto com ticket médio alto, que se ele não comprar, ele perde mais dinheiro do que se ele comprar. Então imagina que a consultoria custa lá, 50 mil reais. Legal? Se eu mostro para o cliente
que ele pode faturar R$500 mil com essa consultoria, o que são R$50 mil perto de R$500 mil? Só 10%, é muito pouquinho. Então, os 50 mil que antes era caro, ficou barato. E como que eu faço isso? Eu tenho várias provas de trabalho que eu já fiz e faço de clientes que multiplicaram em 2, 3, 5, 10 vezes o resultado aplicando o que eu ensino, sacou? Então a lógica é muito essa. Se você fala o preço muito cedo, o cliente não tem tempo de ver valor. Se ele não vê valor, ele compara preço com preço e se o teu produto não é o mais barato, você perde essa venda, tá bom? Então isso é um problema muito grande. Terceiro erro, esse aqui também é maravilhoso, deixar o controle de vendas na mão do cliente. Então perceba o seguinte, pensa que você está conversando com o cliente, tá? Ali é uma relação comercial. Alguém vai buscar ter o controle da conversa. Isso é normal em qualquer relacionamento humano. Alguém tenta controlar o outro, tá? Legal. Se eu deixo o cliente conduzir o atendimento, o cliente descobrir o preço na hora que ele quer, o cliente falar do jeito que ele quer falar, e eu não conduzo, eu estou sendo passivo na relação. E o problema disso em vendas é o seguinte, cara. Quem tem o controle de vendas normalmente vence. Então pensa que há uma disputa. Não estou dizendo que vender é uma batalha, tá? Mas existe uma disputa entre eu quero vender para você e você quer segurar o seu dinheiro muitas vezes. Às vezes você não quer comprar de cara ou você não quer gastar tanto. Então fica uma disputa de vou vender ou não vou e você quer pagar menos. Então tem um controle ali. E aí eu gosto de usar como analogia um canivete. Eu tenho aqui na mesa um canivete, tá? Então aqui é um canivete. Toda venda é uma negociação onde o cliente segura de um lado do canivete e você segura de outro. E tá um puxando o canivete para um lado e para o outro. Seja você quem segura sempre pelo cabo, nunca pela lâmina, tá? A posição mais fraca em uma disputa de um canivete é de quem segura pela lâmina. Então Willy, hoje, eu não negocio segurando pela lâmina. Se eu percebo que é um cliente que quer tirar tudo de mim, que quer botar o preço no chão, que eu não negocio com ele, ponto final. Eu não preciso desse cliente hoje em dia. Já precisei no passado, hoje em dia não mais. Entendeu? Então, sempre que eu vou negociar, o controle é meu da negociação, não do cliente. Porque quem tem o problema é o cliente, não sou eu. Lembra disso. Quem tem o problema é o cliente, não sou eu. Se ele não tomar a decisão de resolver o problema dele, a minha vida segue normal. A dele continua com problema. Lembrando disso, eu sempre negocio segurando pelo cabo do canivete, nunca pela lâmina, tá? Então tem o controle de vendas nas mãos, beleza? Quarto erro, aceitar um não como resposta. Na minha opinião, a venda começa no não, tá? Antes disso é tirar pedido. O cliente tá lá conversando, quero fechar, isso é tirar pedido. Agora, o cliente vira e fala assim, cara, não vou fechar agora. Ali começa a venda, porque aí eu tenho que entender, ok, te respeito, mas o que houve? O que ficou difícil para você? Ou o que não ficou claro? Me conta um pouquinho. Ah, não, Willy, cara, o preço, o prazo, não sei o que, a condição de entrega, os entregáveis. Então, quando o cliente fala não, ele tá te mostrando qual foi o problema que deu para ele. E muitas vezes, gente, o povo realmente não entendeu o que você quer vender. Às vezes a tua oferta ela tá confusa aos olhos do cliente, tá? Então, quando o cliente fala não, é a hora de você falar, ok, te respeito. Agora vamos lá. O que aconteceu? Como que eu te ajudo? O que pode ser diferente? Esse é o ponto, tá? Então, quando o cliente fala não, você respira e busca entender com ele o que pode ser ajustado para o fechamento. E o quinto erro que se liga diretamente com esse é permitir que o cliente não feche na hora. Então, se eu estou conversando com o cliente, ele falou que o preço ficou caro, ficou fora do que ele quer. Eu posso, talvez, ou dar um desconto, caso eu tenha, ou ajustar a oferta, tirar coisas de entregáveis, para o preço ficar menor, a gente pode conversar. Se eu conversei e ajustei, não tem por que o cliente não fechar na hora. Entendeu? Ah, mas eu tenho que falar com a minha sócia. Legal, então eu quero fazer o seguinte, quero eu falar com a tua sócia. Porque aí eu vou conseguir explicar para ela tudo que funciona aqui do produto, do serviço, etc. E aí eu marco uma reunião com o cliente e com a sócia dele já na hora. Aí eu peço sim para ele ligar para ela,
mandar o WhatsApp já para bloquear a agenda. Ah, o Willi não conseguiu falar, ele vai criar um grupo no WhatsApp, eu, ela e ele, e ali a gente vai marcar a reunião, entendeu? Mas eu não termino a reunião sem avançar. Ou eu fecho a venda, ou eu perco, ele pode falar que não quer e tá tudo bem, ou eu avanço, que é marcar o próximo compromisso. Isso ajuda muito no fechamento, demais. Confia em mim que eu tenho certeza que vai dar bom. Beleza? Cara, se você curtiu esse vídeo, encaminha ele para ao menos um empresário que você conhece. Pensa aí, abre teu WhatsApp agora, fala, cara, qual empresário que eu conheço que eu acredito que vai gostar desse vídeo? Encaminha para ele, porque vai ajudar muito aqui o trabalho e faz com que a gente continue sempre produzindo conteúdo sobre marketing e sobre vendas. Tá bom? Eu vou ficando por aqui e nos vemos amanhã no próximo vídeo.